detalhando. Mas você também tem informações, Gudrian, sobre essa questão das câmeras corporais nos policiais, tema ligado à segurança pública. Como é que está essa questão? Me conta, em São Paulo. É um tema polêmico, né? Na eleição pegou fogo esse tema, Léo, sobre as câmeras corporais na polícia militar, nos soldados, nos PMs, né? Que vão em ação aí pelas cidades, pelo estado de São Paulo. Essa semana, o governo paulista publicou um edital para contratar uma nova empresa que, a partir de junho, vai operar mais de 10 mil câmeras dessas câmeras corporais na PM paulista. Mas olha, nesse edital tinha algumas mudanças substanciais. As câmeras antigas, elas gravavam 12 horas ininterruptamente. Palavra complicada de dizer, mas gravavam 12 horas direto, isso independentemente do soldado acioná-las ou não. Elas gravavam 12 horas de imagens e essas imagens eram arquivadas durante 90 dias. De acordo com esse edital, a partir de junho agora, as câmeras não vão gravar as imagens direto. Elas terão que ser acionadas pelo soldado, pelo oficial, pela PM que estiver na operação. E elas só vão ser arquivadas, as imagens, durante 30 dias. Mas aí fica aquela questão, Léo, aquela questão que todo mundo está levantando aqui. No meio de um tiroteio, no meio de uma ação policial complicada, você correr atrás de bandido, correr atrás de criminosos, você lembraria de acionar a câmera? Peraí, eu vou largar minha arma aqui, vou acionar a câmera, depois eu pego a arma e saio atrás do bandido. Então fica essa questão aí, como é que vai funcionar essa nova dinâmica que saiu nesse edital do governo paulista essa semana. Léo. É importante o que o Gudrian está dizendo pelo seguinte, pessoal, que nos assiste. Na verdade, essa nova proposta praticamente é uma ação, um movimento que pode inviabilizar, de fato, esse instrumento que, segundo especialistas, é muito importante. Não só para quem está sendo alvo da ação policial, né? Porque fica dizendo, não, é uma coisa para favor de bandido. Não tem nada disso, não tem nada disso. É uma ação, a pessoa que está como alvo, ela vai estar gravado, porque tem a ação da polícia, mas também a polícia, o policial, bom policial, que está seguindo as regras, também é uma proteção para ele. Gudrian, agradeço muito aqui a participação com a gente. Você tem trabalho ainda para fazer aí em São Paulo. Para a gente é sempre uma honra tê-lo aqui, viu? Muito, muito, muito obrigado. Legal, Léo. Obrigado e olha, um bom fim de semana a todos, viu, Léo? Um abraço. Muito bem. Boa sexta-feira, né? Boa sexta-feira. Pessoal, é o seguinte, em relação a esse tema, tem uma nota de entidades dizendo o seguinte, ó, muita gente aqui assinando a nota, Sou da Paz, Fórum Nacional de Segurança, Fogo Cruzado, e eles dizem o seguinte, entidades da sociedade civil manifestam preocupação com o edital da PM que precariza o programa das câmaras corporais. Na verdade é isso que se trata, né? Na prática, esse programa de câmaras corporais fica inviabilizado praticamente. Que as entidades dizem, o projeto de câmaras corporais acopladas representou um passo importante na profissionalização da própria polícia, ao ampliar a transparência, proteger o policial de falsas denúncias, produzir provas para que o sistema de justiça e reduzir os níveis de força letal. É disso do que se trata. As polícias efetivas no mundo usam câmaras corporais. A gente chegou aqui, vou pedir aqui ao Rodrigo e ao Tiago para me mandarem aqui, por exemplo, a gente começou aqui a fazer uma enquete sobre as câmaras corporais. E eu vou dar o resultado aqui, a gente vai antecipar aqui rapidamente aqui o resultado da enquete. A gente vai fechar aqui só para dizer o seguinte, ó, quando eu entrei aqui estava 70% era gente favorável ao uso das câmaras corporais. Sim que vocês... 79 sim, ou seja, a nossa audiência é favorável, está dizendo quase 80% da audiência,
Você está se dizendo aqui favorável às câmaras corporais. É isso do que se trata. A gente tem uma sonora aqui do ministro Silvio Almeida, né, do governo federal, para falar sobre essa medida do governo Tarcísio de Freitas. Depois aqui eu vou colocar aqui a resposta também do governo de São Paulo, que é importante. Vamos à declaração do Silvio Almeida? Eu tomei conhecimento desse novo edital que vai permitir a implementação das câmaras corporais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e eu posso dizer que me parece que é um retrocesso, e olhe, sendo muito sincero, é uma farsa. Por quê? Porque permite aos policiais ligar ou desligar as câmeras como quiserem. Veja, isso me parece que é uma medida que privilegia os maus policiais, aqueles policiais que não respeitam a lei, aqueles policiais que usam a força de maneira excessiva e, portanto, ilegal, faz com que os policiais fiquem desprotegidos, porque você sabe que as câmaras corporais elas não são apenas para controlar ou para moderar o uso da força por parte dos policiais, mas são também para proteção dos policiais, né? Ou seja, as câmaras corporais elas não são para tirar a autonomia do policial, lembrando que a autonomia do policial é aquela autonomia dada pela lei. Então, veja, o que me parece nesse caso é que o uso das câmaras corporais ele não vai servir absolutamente para nada, a não ser dar a falsa sensação de autonomia e deixar os policiais e a população desprotegida. Eu quero lembrar que o Conselho Nacional de Política Criminal editou uma recomendação e o Ministério da Justiça fez uma portaria falando sobre o uso e a implantação das câmaras corporais. E lá está dizendo que a gravação ela deve ser ininterrupta, justamente, como eu já disse, para proteger o policial e para impedir que os policiais que agem fora da lei, que eles possam ser responsabilizados e punidos quando infringem a lei. Então, assim, é um absurdo, é um retrocesso e que certamente deve ser revisto, porque não me parece essa atitude de um político moderado, não parece uma atitude de alguém que quer estabelecer atuação policial nos contornos da lei e também fazer com que os policiais sejam protegidos, se sintam protegidos e estejam de fato protegidos. Tudo bem, pessoal. O Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, lança, nesta terça-feira, a gente continua com esse assunto de câmaras corporais, tá? Assunto da maior importância. Porque já se mostrou, pesquisas já mostraram que há uma efetiva ação da polícia quando se usa câmaras corporais, né? E aí, o governo Tarcísio tem uma pressão, é claro, de parte da polícia, porque fica exposta em determinado momento, mas a gente está falando aí, sem generalizar, né, de policiais que não estão querendo transparência. Estou falando tudo isso por quê? Porque o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai lançar na terça-feira agora, na semana que vem, dia 28, 2 projetos para dar mais segurança à atuação policial. Na visão do governo, claro. As medidas seguem a diretriz do ministro, enfim, em relação ao Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, que ainda anda mal das pernas. Na verdade, nunca foi fortalecido esse Sistema Único de Segurança. Algumas pessoas dizem que esse é o grande desafio do Lewandowski, que assumiu o Ministério da Justiça depois de Flávio Dino. O que acontece em relação a esse plano? Vai ter exatamente isso, quer dizer, o uso, um dos pontos, um dos aspectos é a adoção nacional como critério, né, para as câmaras corporais. A adoção dos equipamentos representa um marco na modernização, segundo o Ministério, das políticas policiais no Brasil. O que é que eu queria falar com vocês, pessoal, que é importante aqui? Que é também, eu queria dar o que diz a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, se defendendo em relação a esse novo edital. Abre aspas, o edital lançado nesta quarta-feira foi estruturado a partir de estudos técnicos e da análise da experiência do uso da tecnologia por forças de segurança em outros países.
As avaliações apontaram a maior incidência de problemas de autonomia de bateria nos equipamentos de gravação ininterrupta, bem como elevação dos custos de armazenamento, em vez que parte expressiva do material captado não é aproveitado. Tais condições inviabilizam a expansão do sistema. Deste modo, a PM optou por um modelo de câmara com acionamento intencional, seja pelo próprio policial ou por sua supervisão, o que amplia as funcionalidades em relação ao equipamento anterior. O que o governo está dizendo é que tem uma questão técnica que precisa ser sanada, e a forma, neste momento, de sanar é o liga e desliga do policial. Ao despachar uma ocorrência ou ser notificado por uma equipe, o Copom será obrigado a verificar se o equipamento foi acionado ou não pelo policial. Caso negativo, o dispositivo é acionado remotamente pela Central de Operações da PM. O acionamento seguirá regras rígidas estabelecidas pela corporação a fim de garantir a gestão operacional e a eficiência do sistema. O policial que não cumprir o protocolo será responsabilizado. A câmara terá um sistema para armazenar imagens 90 segundos antes de ser acionada.